9h43. Vamos entrar em contato agora com a pediatra membro do Departamento Científico de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, doutora Silvia Helena Nogueira. Muito bom dia, doutora. Bom dia à equipe da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia, doutora. Muito obrigado pela entrevista. Que notícia importante essa, né? Essa live hoje à noite para falar sobre a vacinação infantil, né? Isso é muito bacana. Sim, essa foi uma iniciativa de pediatras, já estava sendo cobrado, né, da equipe de pediatria, uma live para podermos esclarecer as dúvidas que são muito frequentes entre pediatras e pais que estão meio perdidos, né, em termos da desinformação, do desencontro de informações relacionados à vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Doutora Silvia Helena, bom dia. É André Berenguel aqui. Obrigado também em atender a CBN Campinas. Suma importância, né, essa live e principalmente o debate. A gente já tem a vacinação infantil sendo aplicada nas cidades e ainda seguem as dúvidas. Quais são as dúvidas recorrentes que a própria Sociedade de Medicina e a senhora e os demais profissionais que lidam diretamente com os pais das crianças ainda têm? Bom dia, André. Então, existem várias dúvidas. As principais que a gente tem visto é se a vacina é segura e se a vacina é eficaz, se faz ter a necessidade de vacinação no meio dessa onda de Ômicron, se essa onda de Ômicron não vai permitir que haja imunidade pela doença. E nós sabemos que a imunidade pela doença, ela não é tão eficaz quanto a imunidade pela vacinação. Se você tem a doença e você se vacina, você consegue permanecer imune por muito mais tempo. Além do que, existem várias dúvidas em relação a intervalos, né? Eu adquiri Covid, a criança adquiriu Covid, quanto tempo ela deve demorar para tomar a vacina? Adquiriu a Covid, quanto tempo para tomar outras vacinas? Qual intervalo? Eu tomei uma vacina agora, quanto tempo eu tenho que esperar para tomar a vacina da Covid? Então, todas essas dúvidas vão ser esclarecidas. Além do que, nós vamos falar também dos dados, né, de eficácia, eficiência da vacina e também da segurança da mesma. Vamos reforçar esses dados. O que acontece, o que a gente acompanha ao longo dessa pandemia, é que agora com a Covid também a gente tendo, né, esse número maior de crianças sendo infectadas pela doença, uma coisa é o adulto, né, positivar para a doença, a gente sabe como lidar com a situação, a gente corre atrás das coisas, muitas vezes quando os pequenos, né, a gente não consegue mensurar o que você está sentindo, filho, né, de repente a criança, pela idade, ela não consegue ainda sinalizar, né, com detalhes o que está ocorrendo. Isso traz uma preocupação pai com relação à doença e também com relação à própria imunização. Sim, a imunização, ela serviria também para tranquilizar as crianças de voltar a ter uma vida normal, de voltar para a escola, de voltar a brincar no parquinho, de conviver com os amigos, de praticar esportes, sem muitas preocupações, tá? Porque nós sabemos que mesmo quem adquire a doença, nós sabemos que a vacina não tem uma eficácia de 100%, mas quem vem adquirindo a doença, se vacinado, tem adquirido casos leves, sintomas muito frustos, que cedem assim, em 2, 3 dias, sem complicações. Doutora Silvia, aqui é Marcos Delfino. Faça um convite para a população que queira acompanhar a live logo mais. Então, gostaria de convidar todos que nós estaremos ao vivo pelo canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia no YouTube hoje. Quem não está lá inscrito pode se inscrever, ou então é só acessar o canal do YouTube da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, às 19h30, que será transmitida ao vivo. Nós teremos a presença, então, além da minha presença, teremos a presença da doutora Raquel Stuck, que ela é infectologista, e da doutora Ariane Yang, que vai esclarecer também, ela é imunologista e alergista,
e ela vai esclarecer dúvidas em relação aos casos de possíveis alergias e da imunogenicidade da vacina também. Contaremos também com a presença do Dr. Alfredo Daniel Lopes, do Hospital Centro Médico, que vai nos dar um panorama geral assim, de como estão os casos de internação de crianças pela Covid-19 no Hospital do Centro Médico. A senhora, como pediatra, né, e membro do Departamento Científico de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, qual a avaliação que a senhora faz agora desse início de vacinação das crianças nas escolas? Foi uma medida certeira, até porque Campinas está beirando ainda 40% de imunização entre 5 e 11 anos. A senhora acredita que com isso também possa alavancar a esse índice? Sem dúvida, é uma iniciativa louvável, assim, maravilhosa. Acredito que muitas mães e pais que trabalham e deixam os filhos estão frequentando a escola, graças a Deus, finalmente, depois de 2 anos de longa espera. A vacinação na escola é uma oportunidade que não deve ser perdida. Além do que, fica aqui minha sugestão para a Secretaria de Saúde de estender essa campanha depois da vacinação da Covid e atualizar a carteira de vacinação dessas crianças em relação às outras vacinas, uma vez que a gente vê que muitas crianças deixaram de se vacinar durante a pandemia por medo de sair, etc., e acabaram perdendo a oportunidade de fazer isso. Doutora Silvia, uma outra pergunta que é de interesse principalmente dos pais, né? É muito difícil convencer um pai da necessidade de se vacinar, né? Isso a gente tem observado todos os dias nas mídias, né, nos veículos de comunicação, né? E essa live que vocês vão fazer hoje, ela vai acontecer mais vezes? Então, nós pretendemos, ao decorrer da campanha, nós vamos adquirindo, né, os dados de como que está evoluindo a campanha. Caso a campanha não alavanque, ou se tivermos fatos novos, sem dúvida faremos mais lives, sim. Mas eu lembro que a importância de vacinar as crianças, nós tivemos, desde o início da pandemia, mais de 2.800 mortes em crianças de 0 e crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Isso é um número que não deve ser desprezado. Além do que, mesmo que muitas crianças adquiram casos leves, existe a síndrome de inflamatória multissistêmica pediátrica, que é relacionada à Covid, e nós tivemos, assim, muitos casos e 93 mortes até agora, desde 2020, relacionadas a essa síndrome, que é uma síndrome que inflama todo o corpo da criança, e ela ocorre, mesmo em casos leves, pode ocorrer depois de 30 a 60 dias da doença. Então, é importante que os pais saibam da gravidade da doença em criança. A doença não é só grave no adulto, a doença é grave em todas as faixas etárias. É claro que o adulto, o idoso, ele sofreu muito mais, principalmente o idoso, sofreu muito mais com a pandemia. Tivemos, assim, quando você compara 640 mil mortes, né, em adultos, geral, a maioria dessas mortes foram em adultos e idosos. Mas as crianças, elas estão sujeitas e morreram, sim, por causa da Covid. Aí você me pergunta, mas foram as crianças que tinham comorbidade, que já eram doentinhas? E essa resposta, sim, não. 40% das crianças que não tinham nenhuma comorbidade e não tinham nenhum fator de risco estão dentro desse número das 2.800 mortes. Então, é importante, assim, os pais, eles se conscientizam da importância da vacinação quando eles percebem a gravidade que a doença pode ocorrer. Com relação a essa questão das doenças, muito se falou logo no começo da imunização e até um pouco antes, quando se discutia a possibilidade de imunizar as crianças, a respeito da miocardite, né, que se trata lá de uma inflamação no coração. Quanto a isso, também a live vai abordar, porque é uma questão que muitas vezes gera dúvida, né, nos pais. Sim, sem dúvida, vai ser abordado e vai ser explicado que, assim, a incidência da miocardite em crianças pós-vacinação, nos Estados Unidos, por exemplo, se vacinou já 9 milhões de crianças e tivemos lá dados do CDC
11 casos de miocardite relacionados à vacinação. Então, isso dá uma incidência aproximadamente de 1 para 1 milhão de casos. Então, é um evento adverso muito raro, e esse evento adverso, ele, que ocorreu, né, que nós temos percebido, ele é um evento adverso de fácil resolução, que não é grave e que melhora com anti-inflamatórios de costume que temos costumado a usar, mas esse assunto será abordado assim com pertinência. Quem irá falar sobre isso será a infectologista a doutora Raquel Stucco. E nós vamos ver que a miocardite causada pela doença, ela é muito mais, 16 vezes mais frequente em todas as faixas etárias, quando comparado com a miocardite, que pode ser eventualmente rara e provocada pela vacina. Além do que, a síndrome inflamatória multissistêmica, essa síndrome que eu falei que está relacionada à COVID em crianças, ela pode causar dano cardíaco permanente, tá? Ela causa uma dilatação de coronárias, né, das artérias que irrigam o coração e que pode ser irreversível com o decorrer do tempo. Então, a gente tem que ter medo da doença, a doença é grave em todas as faixas etárias, mais grave nos adultos e idosos, e principalmente nos idosos, infelizmente. As crianças, felizmente, têm apresentado quadros mais leves, mas elas não estão isentas de apresentar quadros que evoluam para óbito ou para sequelas. Doutora Silvia, gostaria que a doutora reforçasse mais uma vez o convite para logo mais. Então, estaremos hoje à noite, às 19h30, se dará início a nossa live na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que será transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Então, basta acessar no YouTube o nosso canal e estaremos lá aguardando vocês, e espero vocês lá hoje às 19h30. Acompanhe a gente, por favor. Ok, muito bom, hein? Conversamos com a pediatra membro do Departamento Científico de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, doutora Silvia Helena Nogueira. Muito obrigado, doutora Silvia, pela entrevista. Eu que agradeço vocês, tenham um bom dia e obrigada mais uma vez pela oportunidade de divulgar informações que nós pretendemos assim reforçar hoje à noite na live da sociedade. Nós que agradecemos. 9h56.